Olá, amigo ligado no canal da análise. Cuidado quando você for interpretar um valor de correlação. Será que quando duas variáveis têm correlação próxima a zero, realmente quer dizer que elas não estão associadas? Se você quer saber se isso daí é verdade ou não, assista até o final do vídeo. Ah, clica no joinha também, tá? Quando nós trabalhamos com uma medida de correlação, estamos nos referindo à correlação linear. Então tome cuidado quando você for interpretar um resultado de correlação. No caso, quando a correlação for baixa ou próxima a zero, cuidado ao dizer não existe correlação e você achar que simplesmente as duas variáveis não estão associadas. Se a correlação for muito baixa ou próxima a zero, o correto é dizer, olha, não existe associação linear, mas pode ter algum outro tipo de associação entre essas duas variáveis. Não quer dizer que elas não estejam associadas. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Uma amostra com 7 valores para x e para y. Se você aplicar alguma das fórmulas da correlação, você vai ver que a correlação entre essas duas características é aproximadamente 0,9. Então, uma associação baixa e positiva, mais uma associação linear. Vamos colocar esses valores no gráfico para entender melhor o que eu quero dizer. Vamos pegar aqui a coordenada 1 e 2, colocar aqui em azul. Vamos colocar esse ponto no gráfico. Então, 1 para x, 2 para y. Então, vou marcar o primeiro ponto aqui. O segundo ponto, 2 e 3. Então, 3, 2. O segundo ponto aqui. Próximo ponto, 3 e 4. 3 e 4. 4 e 4. 4 e 4. 5 e 3,5. Vou colocar em laranja. Então, 3,5 mais ou menos aqui. 5. Outro ponto agora, vou colocar em uma cor que eu não usei, em vermelho. 6 e 3. Então, 3 em y, indo para o 6 em x. E o último valor, 7 e 2,5. Então, 2,5 mais ou menos aqui em y. Vim até o 7 e marcar o meu ponto. Temos aqui todos esses pontos. Se você traçar uma linha mais ou menos próxima a esses pontos, você vai ver que você vai ter alguma coisa parecida com o que eu vou fazer em verde aqui, ó. Mais ou menos alguma coisa que lembra uma curva, uma parábola. Mas se você tentar passar uma reta, vou pegar uma ferramenta aqui para traçar uma reta, tentar traçar uma reta que passa mais ou menos no meio dos pontos, de todos os pontos, vou pegar aqui e traçar uma reta, uma caneta mais forte aqui, ó, tá mais ou menos um pouquinho menos inclinado aqui. Vai dar mais ou menos alguma coisa do tipo como essa linha em branco que eu estou traçando aqui, tá? Então, repare o seguinte, essa linha em branco aqui, ela tem uma inclinação muito baixa, então ela já está dizendo mais ou menos aquilo que a gente esperava quando nós calculamos a correlação, que ela é baixa, realmente é positiva e baixa. Então, mas reparem que tem uma associação entre a variável x e y, uma associação muito forte, mas uma associação curvilínea, uma associação que lembra uma parábola, que é uma curva de segundo grau. Então, quando você interpretar
um valor de uma correlação, cuidado, a gente está falando de correlação linear. É uma correlação entre as duas variáveis que é explicada por uma reta, quando a gente traça uma reta que passa o mais próximo possível no meio dos pontos. Quando a correlação ela é baixa, próxima a zero, a correlação linear, a associação linear, ou seja, a linha que explica a associação entre as duas características, ela é baixa, a reta é pouco inclinada. Mas como a gente viu aqui no gráfico, se a gente pega uma associação não linear, no caso dessa curva, a gente vê que tem uma tendência bem alta de associação entre essas duas variáveis. E repare que esse tipo de padrão de associação é diferente do que se eu tivesse um gráfico dessa forma aqui, ó, x e y, x, y. Imagine que nós tivéssemos alguns valores desse tipo, ó. Se você fosse traçar uma linha que passa no meio dos pontos, talvez você tivesse alguma coisa parecida com o exemplo anterior. Fosse calcular a correlação entre esses pontos, você também teria aqui uma correlação entre x e y. Vamos supor que deu também exatamente 0,9. Mas aqui você vê que a correlação linear é baixa e pelo gráfico você vê que realmente as duas variáveis não têm associação, não tem nenhum padrão de associação. Nem a linear, que está mostrando que é uma associação baixa, né? Na verdade tem uma associação, mas muito baixa. Mas não tem nenhuma associação não linear, você não encontra nenhum padrão de associação entre x e y. Como você viu aqui no vídeo, são pequenos detalhes que faz a diferença na hora de você escrever o relatório para interpretar uma análise, como a correlação. Nem sempre uma correlação que é baixa quer dizer que duas variáveis não estão associadas. Elas não estão associadas de forma linear, mas pode ter um outro tipo de associação, como uma associação não linear. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, dê seu like e o sininho aqui embaixo é muito importante. Pessoal, um abraço, obrigado e até a próxima!